No mesmo dia em que Hugo de Pains e seus pobres cavaleiros de Cristo se apresentarem ao rei de Jerusalém, será o dia em que nascerá a Ordem do Templo. Esses 9 cavaleiros estão realmente dispostos a consagrar suas espadas e suas vidas para a defesa dos peregrinos e dos lugares santos. Receberão a custódia do mítico Templo de Salomão, e ali transcorrerão os 9 primeiros anos dos 9 primeiros cavaleiros do Templo. Não haverá na Europa quem não tenha ouvido alguma vez as aventuras de Hugo de Pains. Não haverá nobre que não queira fazer parte dessa milícia. E não haverá rei que não queira compartilhar sua mesa com eles. A lenda viajará desde Jerusalém até as costas portuguesas. Ali receberão o primeiro de seus castelos, em plena fronteira com o inimigo muçulmano. Agora, terão que protegê-lo. Ano da Graça de 1130. A Europa se prepara para combater o Islã. A Igreja parece ter convencido a todos os reis de que lutar entre cristãos é um terrível pecado, mas que matar todos aqueles que não sejam cristãos é ganhar a salvação. Hugo de Pains e seus cavaleiros são o exemplo a seguir, mas não é o mesmo ser um cruzado que um templário. Ambos fazem votos. Sim, tanto um cruzado como um membro de uma ordem militar fazem votos. O voto de compromisso, que no primeiro caso, no caso do cruzado, é um compromisso específico, é um compromisso para, concretamente, uma expedição cruzada e que acaba com essa expedição. No caso de um membro de uma ordem militar, esse compromisso é um compromisso permanente porque se trata de um religioso. Portanto, a diferença está basicamente em que um cruzado não é um religioso e um membro de uma ordem militar, sim, é um religioso. A nobreza do século XI tem uma proibição jurídica, mas também uma proibição evidentemente ética e estética. E eles não conseguem trabalhar. Preguiçosos. Preguiçosos e covardes. Assim São Bernardo o chama. Embelezais vossos cabelos em sedas e cobri vossas cotas de malha, nem sei de que andrajos. Incrustrais ouro em vossos escudos, prata e pedras preciosas. Por acaso acreditais que as armas de vossos inimigos se refriarão ante o ouro e não atravessarão a seda? Ocultais vossas ternas e delicadas mãos em amplas túnicas, e assim, paramentados, vos enfeitais para a morte. Se te perguntarem teu nome, responda simplesmente Artal. Porque já faz tempo que esqueceste teu sobrenome. Irmão, estás disposto a de hoje em diante, durante todos os dias de tua vida, a ser um servo e escravo da ordem? Estais disposto a renunciar à vossa vontade para sempre? E tu responderás, sim, se Deus assim me permitir. A nomeação de um cavaleiro, antes de tudo, o ritual, é uma chamada ao desalento.
Uma pessoa que quer entrar para o templo não podia ser qualquer um. Tinha que ser recomendado de alguma maneira. Tinha que entrar pela mão de um templário que desse fé de seu comportamento inatacável. E ele seria aquele que iria fazer de você um templário, finalmente. Os irmãos ingressavam na ordem através de um ritual, que requeria uma certa trajetória na ordem. O ideal para entrar para a ordem do templo era ter sido antes um noviço, jovenzinho, bem pequeno, de um mosteiro, claro. Transformar em templário um jovem que tivesse vivido uma vida muito desordenada era difícil. Por outro lado, transformar em templário um jovem que desde a infância tivesse vivido dentro da ordem, dentro da regra de um mosteiro, era bem mais fácil. Portanto, a grande verdade é que havia noviços da ordem do templo que vinham de mosteiros, porque sua reconversão ao templo era muito mais fácil. Sei que estás cansado, Artal. Fostes obrigado a passar a noite toda em vigília, e mais uma vez te fazem esperar em uma fria sala do monastério. Se teu coração abriga alguma dúvida, se acreditar que não está preparado para assumir os votos de cavaleiro, este é o momento de dizer isso em voz alta. Teu padrinho está contigo, para te animar, te dar forças e, sobretudo, te dar fé ante o resto dos cavaleiros templários, de que és digno de pertencer a esta ordem. Nunca te conformastes de ser simplesmente rei, de modo que, a partir de agora, assinará todos os documentos com o título de Imperador de toda a Espanha. É verdade que a coroa de Aragão duplicou seus territórios durante teu governo, mas ainda resta muito para conquistar. Alfonso I, o batalhador, o rei de Aragão e de Pamplona, é um personagem absolutamente fascinante. A biografia dele está cheia de elementos que parecem quase novelescos. É um de nossos reis cruzados por excelência. É um homem que obedece em sua lógica de governo, em seu caudilismo militar, uma lógica cruzada. Ele é realmente um rei cruzado. Tinha uma obsessão extraordinária. Queria chegar a Jerusalém. Queria ajudar na defesa de Jerusalém, que já havia sido conquistada. Inclusive, chegou a propor uma cruzada. Mas, é claro, antes disso, teria de conquistar Valência, o caminho natural desde suas terras ao sul de Aragão até o Mediterrâneo. E planejou uma cruzada contra Valência que, de fato, quase executou. Mas em sua cabeça, em suas ideias e seus planos, estava a conquista de Valência e, a partir daí, organizar um exército para ir até a Terra Santa e prosseguir ocupando e conquistando territórios muçulmanos. Um rei que vivia na guerra, pela guerra e para a guerra, cercado ainda por uma aura muito cavalheiresca e que dedicou toda a sua vida a guerrear, a lutar e a conquistar territórios dos muçulmanos. Um rei que, acima de tudo, até o fim da sua vida esteve envolvido diretamente na primeira linha de batalha nos combates. No ano de 1106, já serás dono de todo o Vale do Ebro. Em 1111, vais conquistar Palência, Burgos e Toledo. Vais lutar junto ao próprio Cid Campeador contra os Almorávides, e tua fama de invencível já será bem conhecida por todos. A luta entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica se tornaria mais encarniçada, e a balança logo se inclinaria para o lado cristão. Um dos grandes erros foi apresentar a Idade Média como um confronto permanente entre cristãos e muçulmanos, uma façanha que chamamos de Reconquista. Não foi assim. O Cid Campeador, mais tarde o protagonista de lendas e romances da própria canção Mio Cid, estava a serviço do rei muçulmano de Saragoça, e El Cid combatia contra os castelhanos em La Rioja, contra catalães na região de Lérida. Era, portanto, um mundo em tremenda convulsão política, muçulmanos contra muçulmanos, muçulmanos contra cristãos, cristãos contra cristãos e cristãos aliados a muçulmanos. Não havia na Espanha um cavaleiro tão bom que venceu 29 batalhas, e por isso será sempre lembrado como Alfonso I, o batalhador. Ajeite bem a cota de malha em teu corpo, pois hás de seguir avançando, hás de seguir vencendo.
A ninguém mais se assenta melhor essa coroa. Teus homens bem o sabem e te seguirão. Seguir-te-ão até mesmo ao inferno, se quiser conquistá-lo. Tenho certeza de que a primeira coisa que o rei dizia para o filho era: é preciso seguir adiante, percorrer essa fronteira, é preciso prosseguir com a nossa cruzada. No ano da graça de 1118, arrebatará Saragoça dos muçulmanos. 2 anos depois, milhares de guerreiros sarracenos vindos de Sevilha, Múrcia e Granada reunir-se-ão em Valência. E dali partirão para Saragoça, com intenção de recuperá-la. Mas tu, Alfonso I, rei de Aragão, apesar de contar com um exército muito inferior, os deterá e os derrotará sem compaixão na batalha de Cutanda. Três irmãos oficiam a cerimônia de iniciação. Se está ou não preparado para ser cavaleiro, eles terão de dizer: este é o templo, e aqui não entra qualquer um. Eles se perguntam entre si se querem que o irmão que está pedindo para entrar seja admitido. Olha só, está disposto. Muito bem, e vocês o que acham? Essa deliberação, que aqui resumimos em uma frase, dependendo do caso, podia demorar. O padrinho saía junto com o postulante e voltava para perguntar: nós já te perguntamos isso, agora eu venho com outra pessoa, não vai me deixar mal. Uma vez que os templários do capítulo tenham aceitado ou estão de acordo que o irmão seja conduzido diante deles, este entra e explicam a ele uma série de questões sobre a ordem. A primeira coisa que faziam era perguntar se realmente queria o que ia encontrar. Sim, ele os via bem alimentados, ele os via com roupas boas, com armas adequadas, e via que estavam sempre preparados para combater em nome de Deus. Embora a ordem fosse muito rica, tinham ótimos cavalos, tinham as frotas, tinham castelos, mas a ordem não era uma vida de comodidades. Muito pelo contrário, era uma vida de sacrifícios, uma vida de trabalho, uma vida de privações. É muito famosa a frase usada na ordenação que diz: se deseja dormir, te mandarão velar. Se deseja a montanha, te mandarão ao mar. Se quiser estar na Terra Santa, o mandarão à Casa Madre. Se quiser estar na Casa Madre, o mandarão à Terra Santa. Você é um peão a mais dentro da organização da ordem. Deixa-se muito claro que, até então, você tinha sido dono do seu próprio destino, mas que, a partir daquele momento, renunciava a todas as suas posses terrenas, renunciava à sua descendência, renunciava a ser o dono do seu destino, porque, a partir desse momento, estará sujeito a uma série de ordens. E, acima de tudo, que estava disposto a dar inclusive a sua vida pelo que o templo representava. É a vida que se espera de um cavaleiro templário. Uma vez que havia negado qualquer das razões pelas quais não deveria ser admitido e que todos os templários presentes haviam dado a aprovação, ele está consciente de que se tivesse feito alguma coisa que não era admitida, teria cometido perjúrio, então estaria em pecado. Que ninguém queira cumprir seus desejos. Pois estamos aqui para imitar ao Senhor que dizia: não vim aqui fazer minha vontade, e sim daquele que me enviou. Se um cavaleiro não se conservasse casto, humilde e pobre até o fim, jamais poderia chegar ao descanso, jamais poderia chegar a ver Deus. Além de tudo isso, antes que o postulante fizesse todo esse juramento, tinha que passar uma noite em vigília, em momento de oração, pedindo orientação a Deus e fazendo um exame de consciência. Tudo era pensado para evitar que o postulante entrasse e que, se entrasse, que fosse plenamente consciente do que fazia. Querem saber o que pensam os muçulmanos de vocês? Eles vos odeiam. Dizem que o fedor que desprendeis é tal que podem senti-lo a quilômetros de distância. Para eles, essas cruzes vermelhas que decoram vossos peitos é o veneno que faz agonizar suas terras, e só haveis causado morte e destruição. Isso não é verdade. E não é verdade porque
Dentro da ordem havia médicos famosos que se ofereciam para ir lá, e enfermeiros, e tinham costumes higiênicos que ninguém mais tinha então. Tomavam banho uma vez ao ano na Sexta-feira Santa, mas o que é verdade é que tomavam banho. Às vezes tomavam banho. Se aceitarmos o banho como algo que na Idade Média não era tão frequente como pode ser hoje em dia, mais que falar de uma proibição, falaríamos de um costume. Os templários tinham que estar bem vestidos, porque afinal de contas, como se vestia um templário, ia atrás do prestígio da ordem. Há muitos comentários da regra que nos dizem que o templário deve ir corretamente vestido, com um hábito nem muito longo, nem muito curto, com os cabelos bem aparados, com determinadas atribuições ou características físicas bem marcadas. Jamais demonstrando nem riqueza demais, nem pobreza demais. Tinham que ser bem equilibrados. Capítulo 8 da Regra do Templo. Coma vosso pão em silêncio. Capítulo 9. Que faça uma leitura sagrada durante a refeição. Se amamos ao Senhor, devemos desejar ouvir com atenção suas palavras. Capítulo 10. Dar sempre a 10ª parte de todos os pães àqueles que pedem esmolas. Eles tinham que dar uma parte aos pobres. Do seu próprio soldo, 1/10 era destinado aos que mais necessitavam. Isso os levou a ter uma visão totalmente distinta do mundo no que se refere, por exemplo, aos enfermos. Para eles, a epilepsia não era uma possessão demoníaca, e sim uma doença que devia ser tratada e que eles tentavam curar. Os leprosos eram tratados como se deve. Fundaram leprosários para cuidar daqueles que sofriam de lepra. Eles descobriram remédios contra o tétano. Alguns remédios muito divertidos. Fíbulas misturadas com sal e figos. Eu não sei se isso realmente funcionava. Por outro lado, contavam com a medicina preventiva, o que ninguém mais fazia. Enfim, eles eram diferentes de todos os demais e tinham uma cultura diferente de todos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não pronunciarás seu nome em vão. Honrarás teu pai e tua mãe. Não cometerás atos impuros. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. Não cobiçarás bens alheios. Não matarás. Os corvos te adoram. Cada uma de tuas vitórias deixa para trás um silencioso campo de batalha, ao qual todos os insetos e carniceiros acorrem para se alimentar. A fronteira entre Aragão e o Islã é uma paragem semeada de cadáveres a que muitos chamam de a mesa onde ceiam os corvos. Ano de 1134 da era de Nosso Senhor e Criador. Olhe bem ao seu redor, Alfonso, pois esta será a última vez que contemplarás um campo de batalha. Amanhã tentarás pôr sob cerco a fortaleza de Fraga, e lá 1, 2 e até 3 flechas te matarão. Veja o que os espera. A esses que chamais de inimigo estão reforçando todas as suas posições. Seus alquimistas aprenderam a destilar o alcatrão e já não jogarão apenas pedras e óleo fervente do alto de suas ameias, mas também breu.
Essa solução negra e viscosa atravessa a pele e abrasa as carnes. Vão rezar para que seja um arqueiro quem acabe antes com vossas vidas. Os arqueiros turcos tinham um grau de adestramento muito grande. De fato, se esperava que um arqueiro turco disparasse 5 flechas em 2 segundos e meio. Era possível. Naquela época era. Imagine só o que seria um ginete avançando com uma carga diante de um arqueiro desse tipo. Isso implicaria que nos últimos 30 metros teria de enfrentar 5 flechas. E naquela época era muito comum que as flechas atiradas fossem devolvidas. O arqueiro atirava contra os outros e esses podiam lhe devolver as flechas. Então, por conta disso, tinha uma série de instrumentos com os quais eles tentavam tirar proveito. Um deles é que atiravam certas flechas sem encaixe. O encaixe, para que tenhamos ideia, é uma fenda na parte posterior da flecha onde se acomoda a corda do arco. Eles então atiravam com uma espécie de encaixe preso à corda. Lançavam as flechas sem encaixe. Como o adversário não tinha esse dispositivo, não conseguia reutilizá-las. E mais, eles tinham flechas em que a fenda do encaixe tinha uma espécie de lâmina de corte que mal se via. Eram atiradas também com esse tipo de instrumento, de modo que, quando o inimigo recolhia essas flechas para atirar de volta, o cordão do arco era cortado, inutilizando a arma. As portas da cidade se abriram e seus defensores pegaram a todos de surpresa. A cavalaria almorávide esmagou a maioria de teus cavaleiros, e tuas melhores cotas de malha não os mantêm a salvo dos arqueiros. Estás fugindo, Alfonso, sangrando como um porco e levado para um estandarte todo sujo. Rei da coroa de Aragão, imperador da Espanha, o batalhador. Pouco importa como venham a te chamar, perdeste sangue demais. Quando se reproduz o assédio de Fraga, a única batalha, por certo, que perdeu em toda a sua vida, a última e a única que perdeu, estava com sua cota de malha, seu capacete e sua espada e na primeira linha de combate. Quer dizer, era um indivíduo que, acima de tudo, amava e que gostava da guerra. Alfonso I cai ferido e morre alguns dias depois devido aos ferimentos da Batalha de Fraga. Prometerás a Deus e à Senhora Santa Maria que sempre, de maneira absoluta e sem concessões, mantereis permanente vossa castidade? Que não obtereis riqueza e nem honras, que servireis a Deus como o mais pobre dos mortais e que renunciareis à vossa vontade até o final dos dias? Tomam-lhe os votos e lhe dão diretrizes principais para levar com dignidade o hábito. O templário era um instrumento de Deus.
Tudo o que faziam era por e para a ordem. Nada era seu. O hábito era da ordem. Suas armas eram da ordem. E nisso se fundamentava a maior ameaça que se fazia durante a nomeação, que basicamente era: serás expulso da casa e que Deus te guarde. Ou seja, você vai sair nu. Um dos lemas principais da Ordem do Templo é Non Novis Domini, non novis sed tuo nomine da glória. Nada para mim, Senhor, nada para mim. Seja tudo por tua glória. Ou seja, não queremos a glória. Se conseguirmos algo, essa fama, essa glória é para teu nome, é para ti, é por Deus, não por nós. O templário não tem nada seu e será um combatente anônimo. Há, na verdade, 4 votos: pobreza, castidade, obediência e humildade. Os votos religiosos pretendem, na verdade, orientar, ou seja, desvincular de qualquer outra realidade afetiva ou de qualquer realidade material que possa descentrar em suas vidas a ideia de Deus. A castidade e a pureza para com Cristo são os princípios religiosos mais valorizados de toda a Idade Média, a ponto de nenhum templário poder, segundo a regra, nem olhar para as mulheres da sua família. Estamos falando que, inclusive, uma coisa tão simples como se apaixonar é um pensamento que iria afastá-lo dos seus deveres. Difícil. É difícil porque os Cavaleiros Templários, inclusive para um historiador, apresentam uma série de perfis muito diversos e muito contraditórios. Vê-se um homem que entrega a própria vida em uma idade muito jovem. A maioria entrava na ordem sendo bastante jovem. Assumiam esses votos de pobreza, castidade, obediência, etc. e submissão ao Papa. E renunciavam à vida. És um cavaleiro templário, Artal, desde hoje até o fim de teus dias. E isto é para que nunca te esqueças. Isso faz parte um pouco do que eram todas as tradições de cavaleiros da época. A ideia de dar um tapa no rosto do novo membro da congregação não deixa de ser um lembrete de que, a partir de então, as privações serão grandes, de que terá que sofrer e também, segundo outras tradições, para que não esqueça desse momento da sua vida. Era um ato espetacular. Davam um tapa dizendo para não esquecerem. Certamente, levar um tapa daquele calibre era mesmo inesquecível. Te vestem o manto, te entregam a espada e te deixavam estirado no chão, duro como se fosse seminarista, deitado de barriga para baixo com os braços em cruz. Simplesmente até que alguém venha te buscar. "29 batalhas são muitas batalhas, Alfonso. Sabias bem que este dia haveria de chegar. E não tem herdeiros. Fez que chamassem Hugo Rigaud, comendador da Ordem do Templo para Languedoc e Espanha. Um dos místicos 8 cavaleiros de Hugo de Pains. Ele redigirá teu testamento. Em nome de Deus, eu, Alfonso, rei de Aragão, pensando que a natureza fez todos os homens mortais e temendo o juízo divino, depois de minha morte, deixo como herdeiro e meu sucessor a Ordem do Templo de Jerusalém. Faço isso tudo pela salvação de minha alma e a remissão de todos os meus pecados, e para merecer um lugar na vida eterna." É incrível como chega em Aragão, sendo o templo como é e com toda aquela força.
Esse rei foi um visionário quando deixou em testamento absolutamente toda a ordem. Todos os personagens importantes desse momento seguiam o templo. Se uma pessoa estava prestes a morrer e queria ser acolhida no seio de Cristo e no seio de Deus, o que podia fazer era dirigir-se à ordem e tentar ingressar na ordem no último momento e, ao morrer, ser tratado como se houvesse vivido sendo um cavaleiro templário. Aos olhos de Deus, seria meritório. Seria alguém subindo aos céus, não como fora antes, e sim como foi no momento de morrer, um templário. Não parece que Alfonso, o batalhador, tivesse muito medo. Pelo contrário, era um homem corajoso, valente e que gostava de manifestar seu valor. Entre 1125 e 1126, realizou uma cavalgada no Vale do Ebro até a costa andaluza, no Mediterrâneo. E lá entrou com seu cavalo no mar, nas praias mediterrâneas. Estamos em território almoravide, estamos em Al-Andalus. Entrou com seu cavalo no mar, como dizendo, vou conquistar todo o território muçulmano na Península Ibérica. Porque, além disso, também sou rei de Castela e ainda continuarei além do mar. Não parece, portanto, que Alfonso o Batalhador tivesse medo da morte, mas provavelmente teria medo do que poderia haver no além. Havia um medo coletivo extraordinário de morrer em pecado, um medo coletivo de arder eternamente no fogo do inferno. A boa morte significava morrer na graça de Deus, porque se não morresse na graça de Deus, ele ia para o inferno. Isto era terrível, era a condenação por toda a eternidade. Você podia cometer durante a sua vida todos os pecados possíveis e impossíveis, mas se morresse na graça de Deus, esses pecados seriam perdoados. Os puros de coração, os bons, iam diretamente para o céu e gozariam da felicidade eterna. Visto por essa perspectiva, ser templário era mesmo a melhor opção. O acampamento. O tocar de um chifre era tudo que um templário necessita nos cristãos. Homens que juraram não dar jamais um passo para trás. Um templário poderia ser um homem que não se conforma em conhecer as virtudes de um mundo como eclesiástico ou do guerreiro, e sim que preferia ter ambas. Foi o afã da aventura, esse afã de buscar algo mais proveitoso que a vida. Eram verdadeiros aventureiros que não tinham muito o que perder. Se lançavam a aventuras que não terminavam nunca. Nos encontramos com numerosos cavaleiros que alardeiam e que gozam do exercício de armas, em ocasiões porque é fácil e em ocasiões porque não tem problema de enfrentar-se a cavaleiros tão duros ou tão experientes como eles, e que em consequência nunca vão se encontrar com 2 palmos de espada dentro do corpo. Não sejas impaciente, pequeno Artal. Já falta pouco para que comece a batalha. Hoje, lutarás junto ao mesmíssimo Hugo de Pains e alguns de seus 8 cavaleiros originais. Pede que seus movimentos sejam mais lentos que os teus. Seus joelhos já não suportam como antes o peso de suas lanças. Mas esses homens saíram vitoriosos de tantas batalhas que já faz muito tempo que deixaram de fazer a conta. Primeiro, temos que rezar. Há 8 nomes que poderiam ser citados sobre esses cavaleiros templários. Temos notícias soltas de alguns deles que acompanhavam Hugo na viagem. Não sabemos muito mais. Alguns deles conseguiram o título de mestre depois dele. Lhes legou a direção da ordem. Assim como Hugo, deviam ser personagens dos mais peculiares. Mata Artal. Mata sem compaixão. Não é isso que tem de fazer todo bom templário? Não olhe para trás. Continue em frente. Ainda restam inimigos com vida. Um grande conflito na Idade Média e, evidentemente, nas cruzadas é a morte dos semelhantes. Os mandamentos da lei de Deus são taxativos. Não matarás. A lei de Deus não tem nenhuma brecha. Não diz, não matarás, asterisco, aquelas pessoas. Não. Diz, não matarás. Mas, claro,
As cruzadas significam morte. A conquista do território muçulmano significa a morte, porque os muçulmanos não vão deixar se conquistar, não vão aceitar submeter-se. Tudo isso, evidentemente, está nos falando de uma resistência psicológica que provavelmente protagonizam os próprios templários. Ainda que não estejamos diante de monges, e sim diante de religiosos, e o derramamento de sangue em um homem que tinha feito votos religiosos era algo absolutamente inconcebível até aquele momento, até o momento do nascimento do templo. Aquelas pessoas realmente pensavam que se morressem em defesa da fé, elas chegariam diretamente ao céu. Estamos em uma época na qual não existe uma diferença entre o além e nosso mundo terreno. Como se une o conceito de um senhor que fica ao mesmo tempo rezando e também lutando? Alguns dos critérios baseados no amor, na fé e na boa vontade, como pregados nos evangelhos, se contradizem enormemente com a prática guerreira, os cavaleiros, e a luta selvagem. Então, como se pode fundir esses dois conceitos sem que exista uma enorme contradição de termos? A chave se encontra na milícia de Cristo. Vamos matar sim, mas não vamos matar qualquer um, vamos matar os inimigos de Cristo. Atravessaram um deserto inabitado e em paragens inacessíveis montaram suas tendas. Dá-me valor, Senhor. Tu que fizestes todas as coisas, formastes ao homem para que dominasse todas as criaturas. Dá-me a sabedoria que se assenta junto a teu trono. Porque sou teu escravo, homem débil e de vida curta. E se me faltar o valor, não serei nada. Nossos jovens universitários e não universitários desconhecem a Bíblia em boa medida. Sem dúvida, naquela época, apesar do caráter iletrado das pessoas, se conhecia bem a Bíblia. Todo o movimento cruzado está logicamente assinalado por preferências que justificam sua própria existência em passagens, em momentos, em mecânicas próprias do mundo bíblico. É um sinal, digamos, da aprovação de Deus e da ajuda de Deus, que não necessita dos homens para destruir o inimigo. Quantos homens já matou Hugo? Quantos deixou de contar? Realmente crês que todos eles mereciam morrer? Não havia um só homem inocente entre todos eles? A grande contribuição de Hugo de Payens foi mesclar e fundir duas ideias: a defesa da cristandade mediante a prática espiritual, que eram os monges, e a defesa da cristandade mediante o exercício da guerra, que eram os soldados. Portanto, Hugo de Payens, nesse sentido, é bem avançado. A verdade é que o perfil biográfico de Hugo de Payens às vezes se borra um pouco. Somente para dar um exemplo, havia uma carta muito importante que citava um tal Hugo o Pecador. É uma carta endereçada à comunidade templária e nela o que se pretende é, de certa forma, explicar ou justificar o que fazem os templários em um contexto no qual nem todo mundo entendia adequadamente o que faziam. Que faz sentido ser templário. Pense em todos aqueles a quem arrebatastes a vida. E diga-me, realmente crês que Deus sentir-se-ia honrado com todas essas mortes? Realmente crês que Ele, em sua infinita sabedoria, escolhesse a ti, dentre todos, para que desatasse sua ira? Diga-me, Hugo, crê realmente? É bem provável que os próprios templários, no momento de empunhar as armas, no momento em que realmente derramavam sangue de um próximo, por mais infiel que fosse, evidentemente teriam problemas de consciência muito claros.
Hoje em dia, muitos especialistas pensam que esta carta foi escrita por Hugo de Pains. Se assim for, evidentemente, essa carta, com o tom pessoal que tem, nos permitirá ter uma ideia mais clara dessa personalidade, dessa importante personalidade do fundador do templo. Teu nome adornará os livros de história. Sois o padre fundador da Ordem do Templo. És o mais puro dos cavaleiros que já conheceu a cristandade. Ninguém merece mais que tu um lugar no reino dos céus. Completaste 66 anos de idade. Não vais completar mais nenhum.